Seja convosco. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de ouvirmos os seus ensinamentos, de ouvirmos a sua santa e bendita palavra. Já adoramos o Senhor, já entoamos louvores a Ele. Agora é a hora de Deus falar conosco. Abra o seu entendimento. Se ligue no que está acontecendo, no que é falado. Não se disperse. Eu não vou repetir o que eu falei logo pela manhã, mas um breve resumo. Nós trabalhamos dentro da nossa igreja com a pregação expositiva. Você sabe o que eu preguei da semana passada, você sabe o que eu vou pregar hoje, e você sabe o que vai ser nas próximas semanas. Quando nós começamos a ler um livro, o livro você não começa pelo meio, o livro você não começa pelo fim, o livro você não lê partes dele, mesma coisa com o filme. Tudo é uma sequência de construção. Isso chama-se, dentro da palavra de Deus, como a revelação progressiva das Escrituras. Então, Gênesis é ligado com os livros subsequentes e assim por diante. Nós temos feito aqui na nossa igreja o trabalho de gravar os cultos, mandar os cultos online para as pessoas. Está gravado na plataforma lá no YouTube. Tenho enviado para vocês semana após semana. E entenda que se você não é uma pessoa que ao perder um culto, ao perder um ensinamento, se você não usar desse recurso que eu disponibilizo para você todas as semanas, você vai ficar perdido. É como você ver um pedaço de um filme e você sai, vai no banheiro, vai comprar pipoca, qualquer coisa. Quando você volta, você olha para a pessoa que ficou lá e fala assim: o que aconteceu? O que está acontecendo? A palavra de Deus ela tem essa perspectiva. E eu comentei hoje pela manhã que na semana passada nós tivemos muitas pessoas ausentes no nosso culto por motivos diversos. E nós estávamos lá, o nosso culto gravado, e nós tivemos 2 visualizações. A menos que todos tenham se reunido no mesmo local e assistido todos juntos, você não sabe o que foi falado na semana passada. E isso é uma coisa entre você e Deus. A minha função é simplesmente falar. A minha função é trazer para você a exortação, e exortação, e exortação, enquanto eu tiver fôlego de vida. Enquanto você decidir me suportar, eu vou continuar fazendo isso. Algo que demora 30 minutos, e a gente não vê mais vídeo, nem ouve áudio mais na velocidade normal, é 1,5, 2, você vai gastar 15 minutos para você poder estar atualizado em relação ao que nós estamos falando. Estamos trabalhando pela manhã no tema da ansiedade, algo que é patente dentro do mundo que nós vivemos hoje, em que você pode, através desses ensinamentos, ajudar pessoas. A minha irmã, ela ouve a palavra e ela compartilha, criou uma lista de transmissão. Já tem 7 ou 8 pessoas já na listinha dela. E ela envia para as pessoas que não são cristãs, mas que estão ansiosas, em que em algum momento elas podem ser alcançadas por esse evangelho. Então, trago a você o conselho, o alerta. Faltou? Reponha com o culto, em áudio, em vídeo, como você quiser. Coloca lá no seu dia a dia, enquanto você está indo de um cliente ao outro, num momento qualquer, e você ouve ali e você vai estar alimentado. Nós, quando meditamos na semana passada a respeito da vocação dos discípulos. Vocação tem a ver com o chamado. Vocação tem a ver com aquilo que você ouviu, que você entende que é o certo, que você entende o que é o correto. E a partir desse momento você começa a viver aquilo. A gente vê toda a história dos discípulos. Eram pessoas que caminhavam junto com Cristo. Eram pessoas que ouviam a sua palavra. Alguns porque tinham um desejo, alguma necessidade. Outros simplesmente queriam estar ali, ouvindo,
a Ele. A gente vê essa condição do discípulo dentro da vida, por exemplo, de Maria, que era uma mulher que ela sentava na presença de Cristo e queria ouvir a sua palavra. Marta, na sua ocupação, ela andava de um lado para outro. E a gente vê que essa condição dela, correndo de um lado para outro, ela não era reconhecida como uma discípula. Nós temos que tomar um cuidado muito grande em relação a essa condição do discipulado. Há pessoas que se dizem discípulas e há pessoas que realmente são discípulas. Pessoas que olham para Cristo como aquele que simplesmente está ali para fornecer algo a eles, ou que você realmente está disposto a pagar este preço. Cantamos sob essa condição de pagarmos um alto preço. E o Alice, ele falou uma coisa muito interessante, que é a possibilidade de, por exemplo, nós vivermos a condição de uma guerra aqui no Brasil. Você está disposto a pagar esse tipo de preço? Quando nós vemos na igreja primitiva, a gente vê essa condição de que as pessoas, enquanto era conveniente a elas que Jesus fosse o seu Senhor, eles naturalmente, eles ouviam Jesus. Eles se declaravam como cristãos. Mas quando não lhes era conveniente, o que acontecia era que eles abdicavam da sua fé. Até que aquela onda, aquela maré passasse, eles voltassem a ser, ou se denominarem cristãos. E eles procuravam sempre algum novo lugar para que eles pudessem estar se batizando, e eles poderem novamente estar confessando o amor de Deus, o amor deles por Cristo, mas era um amor que era passageiro. Talvez você não se encontre numa situação como essa ainda. Mas quando você nega Cristo através da desobediência, o que você está mostrando para o mundo e para as pessoas é exatamente que você é apenas um discípulo que está andando com Ele, pelo que Ele pode te oferecer. Nós sabemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos que Ele é a voz pela qual nós ouvimos a voz de Deus. Através dele nós nos achegamos ao Senhor. E aquilo que nós temos feito nas nossas vidas, o que tem sido? Tem sido positivo? Tem sido negativo? O que é que realmente nós temos feito em relação a este cristianismo? Nós estamos meditando no Evangelho de Mateus, Evangelho capítulo 4. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus. Nós vamos ler do verso 18 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 18 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores, e disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia do seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e o seu pai, o seguiam. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos pela tua graça, pelo teu amor e teu cuidado. Queremos, Pai querido, pedir a tua luz, queremos pedir a tua direção, queremos pedir que o Senhor fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus.
Quando nós finalizamos o texto da semana passada, a gente viu a condição de que Jesus ele começa a pesquisar e a chamar os seus discípulos. Ele chama Pedro, ele chama André, chama Felipe. Ele vai chamando as pessoas conforme o desejo, conforme a orientação que o Senhor assim o determina. E ele fala que ele está ali pelaquela região da Galileia. Jesus ele é chamado de um galileu. E todas as coisas que acontecem dentro desses textos bíblicos, eles vêm trazendo exatamente o cumprimento das Escrituras Sagradas. Havia a condição de ser Jesus Cristo ser reconhecido como um homem que era o galileu. Nós vemos muito claramente a condição deles abandonando e deixando todas as coisas para seguirem ao Senhor. Uma característica daquele que é discípulo verdadeiro é alguém que olha para uma situação e ele não pesa aquilo que ele pode se beneficiar, mas sim aquilo que realmente Cristo quer que ele faça para que haja um benefício do outro. Sempre a visão do Evangelho é uma visão em que você olha para as coisas com a ótica do outro, não na sua ótica. Nós vivemos num mundo humano, em que esse mundo humano ele mostra para a gente que nós temos que pensar sempre em nós em primeiro lugar. Então eu olho para o meu sono, eu olho para a minha remuneração, eu olho para todas as coisas que têm a ver comigo. Em segunda instância, para a minha família, e assim a gente vai pensando. O cristianismo ele vem trazendo exatamente uma condição de visão totalmente diferente. Aqueles homens, eles tinham uma profissão. Aqueles homens, eles serviam através da pesca e outras atividades, mas conforme Cristo foi chamando eles, cada vez que eles recebiam aquele chamado, eles entendiam que havia algo mais importante a ser feito. É algo que, se você não for convencido pelo Espírito Santo, você vai simplesmente estar fazendo uma prática humana e você não vai conseguir continuando caminhando. A gente vê muitas igrejas, a gente vê muitas pessoas pensando dessa maneira, olhando para um cristianismo como o que ele pode nos dar. Campanha sendo feita, pessoas vivendo em prol dessa forma de viver. E o cristianismo, quando ele fala de um novo coração, ele trata exatamente a condição de você ter um novo coração para servir os outros. Essa figura desses homens abandonando o seu trabalho para servir é a figura do verdadeiro cristianismo. E fala aqui no verso 23 que ele percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. E ele pregava esse evangelho, não o evangelho do ser humano, não o evangelho da vontade do homem, mas o evangelho do reino. Um reino de Deus que era propagado, que era proclamado já por João Batista e era esperado por toda a comunidade judaica, por todas aquelas pessoas que moravam naquela região. A gente vê a figura dos reis magos exatamente vindo para ver o cumprimento dessa situação. Mas esse reino é um reino que já tinha se iniciado. Na verdade, esse reino sempre existiu. Desde o início da criação, desde o início, lá em Gênesis, aquele texto mostra o início do reino de Deus. Um reino que foi maculado pelo pecado e continua sendo maculado pelo pecado através da minha vida e da sua vida. E eu não falo de pessoas ímpias, eu falo de pessoas que estão dentro da casa do Senhor. Esse evangelho do reino, que tem que ser um evangelho de mudança, um evangelho de transformação, um evangelho de morte para a minha vontade, para o meu eu. E eu falava bem duramente na semana passada, se você desejar ver, você vai ver que a gente começa a tocar em alguns assuntos, em algumas decisões que você vai ter que entender que ou você é espiritual ou você é natural, e você tem que tomar uma decisão em relação a isso. Aqueles homens, apesar de a gente ver eles voltando àquela condição de pescadores, a gente vê que logo que Cristo morre, eles voltam para a pesca. É uma condição que, como Felipe falou, é uma passagem, mas você retoma novamente aquele crescimento. Um crescimento que você tem que entender que essa mudança, essa pregação do reino, é algo que não pode parar até que realmente o Senhor venha buscar a sua igreja. E a gente tem parado. Para por um motivo, para por outro, para por outro. E eu não estou pregando para que você pare com a sua vida social. Eu tenho uma vida social. Não é para você abandonar prazeres e alegria. Não é isso. Mas nós temos que colocar cada coisa no seu lugar. E nós não temos feito isso. Porque nós temos visto a sociedade estar como está, porque nós não nos posicionamos como verdadeiros discípulos de Cristo. Aqueles homens, ao ouvir a palavra, eles pregavam o evangelho do reino. Falavam sobre essa condição da morte, falavam sobre a pregação, sobre a condição da espiritualidade que tem sido relegada a segundo plano.
A gente vê, de um lado, uma cultura pentecostal que só fala da manifestação do Espírito, uma cultura reformada que só fala da palavra, e você não junta as duas. Se você não juntar as duas, não vai dar liga, não vai funcionar. E o mundo está precisando disso. O mundo está precisando de pessoas equilibradas, não pessoas que sejam extremistas. E a gente vê a condição extremista dentro do mundo, em que as pessoas elas não sabem lidar mais com a situação. Elas têm que ser extremas. Ou eu sou do Hamas, ou eu sou do Irã. E a pessoa ela fica numa condição de extremismo em que a gente não consegue nem orar pelas pessoas que estão mortas lá dentro daqueles ataques. Em que a gente ora sim por Jerusalém, a gente ora por paz em Jerusalém, mas a gente tem que entender que também no Irã há pessoas que estão morrendo. E tudo isso é porque nós pensamos só com a nossa cabeça, nós não olhamos para a condição dessa pregação do Evangelho do Reino que está falando aqui. E ele não fazia apenas uma pregação, ele não apenas falava, mas ele curava toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Pessoas que não eram discípulas verdadeiras. Pessoas que ele sabia que no dia do julgamento dele iriam falar Barrabás, Barrabás, morte, cruz, cruz, cruz. As pessoas, elas estão perdidas neste mundo. E elas carecem que nós nos manifestemos. Que nós possamos pregar esse evangelho do reino. Trazer realmente essa verdade, que as pessoas elas estão sedentas e famintas. Elas nem sabem. Esse rapaz ficou ali ouvindo o louvor, eu não entendi muito bem o que estava acontecendo, ele começou a falar alguma coisa, não sei se ele queria falar ou não, ou só se estava querendo perturbar, que também tem a condição, mas nós temos que acolher. Eu estava lá no fim do culto da semana passada, uma dessas pessoas que passa aqui me chamou num canto lá, e eu fui orar com ele e tal, e ele falou, poxa, eu sou desviado, eu tenho o desejo de congregar com vocês, ore para que eu possa realmente ter forças. As pessoas, elas veem a manifestação do Senhor através das nossas vidas, quando nós pregamos o reino, e quando nós estamos dispostos a curar as enfermidades dos outros. Mas se você olhar apenas para a sua enfermidade, apenas para a sua dor, você não vai conseguir ver a dor do outro. Se Jesus Cristo, ele passasse os 3 anos de ministério dele pensando no que ele iria passar de dores, ele não ia fazer nada, ele não ia falar nada, ele ia ficar apenas numa condição em que ele ia olhar para si mesmo e falar assim, eu não mereço isso. Nós passamos por momentos de dificuldades e dor, louva a Deus porque estamos aqui, louvamos a Deus porque a Isabela está bem lá, venceu mais uma semana, 26 semanas foram vencidas. Faltam mais 2 semanas para a gente entender que ela está totalmente formada. Oramos por conta disso. Você tem orado em relação a isso? Ele percorria, pregando, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E aí no verso 24, ele fala, e a sua fama correu por toda a Síria. A Síria era uma região que era muito maior do que aquela região onde ele estava lá, da Galileia. A fama, ela começa a correr. As pessoas, elas começam a ouvir desses milagres e maravilhas, começam a ouvir dessa palavra que está sendo pregada, e as pessoas, elas começam a ficar curiosas. A gente vê algo semelhante lá com Salomão, em que Salomão, ele está lá com a bênção do Senhor, com a sabedoria, e ele mostra as pessoas vindo de outras regiões, querendo entender como que funciona isso, como é sábio. Conta da figura da rainha de Sabá, que ela veio de uma longa distância e ela fica espantada até com os garçons, com as pessoas que servem, com a qualidade das coisas, como que era aquilo. Isso aí vinha de homens praticamente iletrados, que tinham um conhecimento ínfimo das coisas de Deus, mas que eles propagavam e falavam do amor de Deus. E a sua fama correu por toda a Síria. E é a consequência de quando a fama do que está acontecendo chega a outras pessoas, eles trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, que eram divididos em 3 categorias. Esses homens que eram doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, haviam os endemoniados, homens e mulheres que eram possessos de Satanás e seus demônios, e eles perdiam todo o controle. A gente vê algumas ocorrências, como aquele homem que andava lá no meio do cemitério, e as pessoas tentavam prendê-lo, e aí quando ele fazia assim, ele quebrava as algemas como se fosse nada.
Endemoniados eles existem. Há pessoas no mundo que estão endemoniadas. Pessoas que precisam de uma palavra de libertação, em que você pode sim repreender essa entidade, repreender essa condição que está na vida da pessoa. E Jesus Cristo olhava para essa figura dessas pessoas que eram endemoniadas e tinha ternura em relação a eles. Não havia julgamento, não havia acusação, não havia apontar de dedos, mas havia simplesmente o desejo de fazer a libertação. O foco de Cristo é libertar os cativos das suas algemas, das suas prisões. Você tem libertado pessoas das suas algemas e prisões? Ou você tem começado semana após semana, apenas vendo as coisas pertinentes à sua vida e às suas coisas, aos seus negócios, à sua família? É muito fácil a gente olhar para as pessoas que são lá, partidárias, lá do Hamas, aqui no Brasil, e começar a falar mal, em vez de simplesmente orar. Nós temos orado de quarta-feira, e eu falei já isso para você. Cadê você na oração? É o momento de você se expressar. É o momento de nós, como igreja, nós nos reunirmos para falarmos e orarmos a respeito das pessoas que, diferente de nós, abandonam tudo e vão para regiões ermas, com o risco de perder as suas próprias vidas. É a hora da gente orar por prostitutos homossexuais, é hora de orar pelas pessoas que estão endemoniadas. Jesus via aquelas pessoas vindo e ele os curava. O segundo grupo de pessoas eram pessoas com toda sorte de enfermidades, em especial enfermidades da mente, lunáticos e paralíticos. Esses lunáticos, eles são os depressivos de hoje. Esses lunáticos são as pessoas que têm toda sorte de síndromes, pessoas que não conseguem sair do quarto, pessoas que não conseguem se comunicar, pessoas que estão com dificuldade e a gente simplesmente continua caminhando. Essa condição lunático não é literalmente o cara ser louco, mas pessoas que tinham dificuldades na mente. Vivemos um tempo na nossa sociedade hoje de pessoas enfermas da mente. A mente enferma. Em grande parte porque todo mundo com a cara no celular o tempo inteiro, todo o tempo. Crianças, jovens, adolescentes, que não sabem fazer uma conta, não sabem interpretar um texto, não sabem fazer nada. São os futuros médicos que vão usar o chat GPT para consultar você. Porque essas pessoas elas não têm nenhum tipo de conhecimento. Elas não conseguem sair daquela condição, é uma dependência. São os lunáticos de hoje, que na época de Cristo também tinham os lunáticos, as pessoas com doenças mentais, algumas reais, outras não reais, com toda sorte de motivações. E a gente vem falando aqui dos paralíticos. Esses paralíticos, eles eram pessoas que tinham realmente uma deficiência física. Uma deficiência física que podia ser causada, seja por uma enfermidade física ou por uma enfermidade espiritual. E as pessoas, elas não conseguiam se movimentar. A gente vê o rapaz lá na frente daquele lago, lá daquela piscina lá, e ele lá por 30, 40 anos lá, a hora que ele tentava se arrastar para se jogar lá na água, para ser curado, porque o anjo dizia que colocava lá a mão lá e mexia, ele não conseguia, e Jesus vai lá e dá um comando, e ele é curado de uma condição como essa, de paralítico. Essas coisas que estão acontecendo aqui, elas estão nas nossas mãos. E por que você não cura? Por que você não consegue libertar? Porque você não faz. Porque a sua visão, ela está que nem na neblina, ela está no máximo de um palmo até aqui. Você não consegue. Para você, o cristianismo ele é relegado ao culto de domingo. A eu ouvir no domingo, ouvir a palavra e ir embora. Eu não tenho que pôr em prática, eu não tenho que fazer absolutamente nada. Nós somos chamados a viver a palavra. Falávamos hoje pela manhã. Tiago exorta para que nós não sejamos apenas ouvintes, mas nós sejamos praticantes da palavra. Não adianta nada eu vir aqui à frente e eu não pôr a prática no dia a dia. Não adianta nada as pessoas virem aqui louvar o Senhor e falar que sei que foi pago um alto preço, mas você sabe que foi pago um alto preço, mas você não vive esse alto preço. Você vive como se fosse um dinheiro qualquer gasto, como se fosse uma coisa que está sendo lá na feira, em que o cara fala, agora é meio-dia, está tendo aqui o valor mais barato do tomate, o negócio, você vai lá e compra. O cristianismo não é isso. O cristianismo não é isso. O cristianismo é morte para o seu ser. É você olhar para o próximo ao invés de olhar para você. E a gente traz sempre essa palavra para que você tenha, de algum momento, você desperte. E eu vejo que muitos, eles estão aqui de corpo presente,
não participam mais, não andam mais, não leem mais, não querem nada. Parece que a preocupação das coisas do mundo, elas são as coisas que te envolveram tanto que você não consegue mais. A gente vê a figura de uma pessoa que chamava Demas, em que ele andava com os apóstolos, em que naquele momento ele abandona porque os prazeres e as coisas do mundo, elas cegaram ele. Eu falei para vocês em 2019, se não me engano, a respeito de prosperidade, e eu tenho visto vocês prosperarem. Eu tenho visto. Falei hoje pela manhã da Esther e do Carlos, eles percebendo nos detalhes. Vejo o Nicolas, vejo o Felipe, vejo as pessoas trabalhando de uma forma diferente ao pensamento. Talvez você não consiga perceber, mas eu consigo perceber. A gente vê o Moisés até 2, 3 meses atrás, ele estava como funcionário, agora ele está como um empreendedor. Gente, isso é prosperidade. Mas a gente tem que entender que essas coisas elas não são o foco principal. Porque quando nós vemos o coração de Abraão se voltando para o seu filho, Deus ele fala, você está disposto a matar o seu Isaque? E Deus ele pode matar o seu Isaque para fazer com que você volte à condição da busca do Senhor, a uma vida diante do Senhor. E a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou, ele agiu, ele fez algo. Verso 25, e da Galileia, Decápolis quer dizer 10 cidades, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. A gente fala aí em algo em torno de 15 mil pessoas por aldeia, devia ter umas 270 aldeias. Nós estamos falando em alguma coisa em torno de 3 milhões de pessoas naquela região onde Jesus pregava. E eram distâncias que eram aproximadamente, acho que eram 190 quilômetros de largura por 90 de comprimento por largura. Seria mais ou menos a área que Jesus andava, três distâncias mais ou menos daqui até na casa do Ares, por 2 distâncias. E aquele espaço ali, ele demandava muito esforço físico. E ele sabia da urgência daquilo, e ele andava e sem parar. E as pessoas, elas olhavam a figura de Cristo, os seus discípulos trabalhando, a figura de Cristo em especial, os seus irmãos, olhavam, esse cara está louco, ele vai morrer. Porque ele tinha que cumprir a missão dele, era algo muito maior do que ele. E ele tinha que cumprir daquilo, e ele se esforçava, e aquilo deve ter gasto uma energia tremenda, porque ele sabia o que ele tinha que fazer. Falamos na semana passada que aqueles homens, eles não tinham dificuldade em largar as suas redes, porque eles sabiam o que eles estavam pegando. Quando Jesus fala daquela pessoa que vai lá e vê um terreno, ele encontra uma pérola, e ele fala assim, eu vou vender tudo que eu tenho para comprar aquele terreno, porque aquela pérola é mais preciosa. Os discípulos sabiam que era valioso. Enquanto você não conseguir perceber quão valioso é a vida dentro do cristianismo, você vai continuar fazendo as suas coisas e deixando o tempo passar. O ciclo de mudança, ele está cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. A Vânia falou comigo lá fora, fazem mais que 30 dias que o nosso querido Rafael se foi. 30 dias. Daqui a pouco é um mês, daqui a pouco é uns 6 meses, daqui a pouco é um ano. Muito rápido as coisas. A gente vê as meninas crescendo, a gente vê daqui a pouco a Isabela está aí com a gente. O ciclo das coisas é muito rápido. E as decisões que nós tomamos no nosso dia a dia, elas refletem as gerações por vir. O que é que você vai deixar de legado para a sua família? Será que é uma academia? Será que é uma loja? Será que é um caminhão? Ou realmente você vai deixar um cristianismo? Ia conversando com a Rosângela ontem, enquanto estava se dirigindo para a casa da Esther com o Carlos, e a gente falava exatamente sobre essa condição. O que é que a gente pode fazer a não ser falar e ensinar, dar exemplo, tentar de alguma maneira mostrar para as pessoas que esse evangelho do reino vale a pena?
Já contei para vocês algumas vezes que quando eu vim para Brasília, a gente era muito, em grande parte, sustentado pela titia, e quando ela faleceu, meu coração ele se encheu de temor e nunca faltou um centavo. Mas eu coloquei meu coração nessa situação. Meu coração, como o de vocês, ele se enche de temor em alguns momentos, se entristece em alguns momentos, passa na mente uma série de ideias, uma série de pensamentos, e a gente tem que trazer esse pensamento de volta cativo. Mas se você não tem a palavra, se você não tem oração, se você não tem uma vida devocional no Senhor, você não consegue trazer esse pensamento cativo ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele te domina. E daqui a pouco você está ansioso, você está preocupado com o porvir, você está novamente preocupado com isso, preocupado com aquilo outro, e a hora que você vai ser abandonando, você está longe do Senhor. Quando você, entenda, quando você se afasta do Senhor, é como um anzol. Eu acho que eu já dei esse exemplo para vocês. O anzol, ele tem uma fisga assim. Essa fisga é para ele furar a boca do peixe e quando ele for sair, ele trava. Quando você sai dos caminhos do Senhor, quando você se afasta desse evangelho do reino, é muito fácil. É muito legal você se envolver com as coisas das festas, se envolver com o lazer, se envolver com atividades quaisquer. E você vai indo, mas quando você tenta voltar, você é fisgado, você é preso. Você não consegue voltar. Quantas e quantas pessoas, dentro da minha caminhada, as pessoas me encontram e dizem: eu não tenho forças, eu não consigo caminhar, eu não consigo tomar essa decisão. Quando Jesus Cristo ele começou a pregar o reino, e aqueles homens começaram a vir a Ele, e Ele realmente definiu algumas pessoas que iam ser um discipulado mais integral, pessoas que iam realmente caminhar com Ele. E aí as outras pessoas começaram a vir, Jesus Cristo vira e mexe, Ele dava algum tipo de teste. Ele olhava, e certa vez Ele olhou para eles e falou assim: vocês também estão querendo ir embora? E Pedro falou assim: não podemos ir, Jesus, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Mas grande parte das pessoas o abandonaram. Porque quando você fere o pastor, as ovelhas dispersam. Eu não sou o seu pastor, eu estou o seu pastor. O seu pastor chama-se Jesus Cristo. Você tem que se aproximar dele. E você só tem como se aproximar dele através das Escrituras Sagradas. Não tem como você se aproximar através de qualquer outra coisa. Você pode ver sinais, você pode ver milagres, você pode ver anjos, pode ver o que você quiser. E a palavra de Deus diz que nos últimos dias, falsos cristos iriam se apresentar, fazendo milagres e maravilhas que, se possível fosse, enganariam até os filhos de Deus. Essa é a realidade. Ou você se apega ao Evangelho do Reino, ou você pratica esse Evangelho do Reino, ou você realmente vai ser ceifado. Quando a gente vê a parábola do semeador, a gente vê claramente a figura da semente que foi lançada à beira do caminho. Você quer ser essa semente à beira do caminho? Se você não criar raízes, você vai ser como a semente que caiu no meio das pedras. Se você se preocupar desesperadamente com os cuidados deste mundo, os espinhos das lutas e dificuldades, elas vão te sufocar. A única solução é você realmente se deparar, se debruçar diante das Escrituras e realmente depender apenas do Senhor. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam, porque ele falava e ele fazia. Verso 1, 5:1, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. Era uma prática normal, esse tipo de ensino. Jesus sabia que não bastava multiplicar os pães. Não basta ele dar o recurso financeiro para você. Não basta ele encher o seu celeiro. Ele sabia que não bastava aquelas pessoas ouvirem ele falar, mas eles tinham que ver a figura dele e ele se assenta. Toda essa preparação de um dos maiores sermões de Cristo, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Ele não fica 1 hora, ele não fica 10 minutos, ele fica dias com aquelas pessoas, convivendo com elas dia após dia, ouvindo as suas dores, curando as suas enfermidades, mas também trazendo os ensinamentos do reino. Está faltando ensinamento para
manter o seu coração. Jesus viu as multidões e subiu a um monte, e ele se assenta. E aí, quando ele se assenta, os discípulos eles se aproximam dele. As pessoas elas têm vindo a você. As pessoas elas têm buscado você para a solução das suas enfermidades emocionais. Elas têm visto em você alguém que realmente pode auxiliá-las. Alguém diferente. Por muitos anos eu fui semeando na vida da minha irmã, semeando. E aí ela olha, eu passei para ela o dominical do segundo período da semana passada, que eu publiquei no sábado, e ela mandou uma mensagem para mim assim: eu já estava com saudade. Quanto tempo faz que você não tem saudade de ouvir a palavra de Deus? Felipe falou que, não foi o Felipe que falou, ou foi o Moisés que disse que a Raiane está morrendo de vontade de vir. Espero que, quando ela estiver aqui, Heloísa, silêncio, por favor. Será que quando a Raiane voltar para cá, ela vai valorizar realmente esse tempo que ela não pôde se movimentar? Muitas vezes Deus ele ceifa para ver se você vai realmente dar valor. Se ele precisar ceifar dentro da sua vida financeira, ele vai fazer. Se é na sua vida física, ele vai fazer. Se é te colocar numa cama, ele te coloca. O foco de Cristo, diferente do que as pessoas pensam, se Deus precisar ceifar, ele ceifa, porque o foco dele não está neste momento. O foco dele não está neste momento em que você está com dificuldade financeira ou que você está sentindo dor. O foco de Cristo, de Deus, é na vida eterna. É por isso que nós temos que estar dispostos, havendo Cristo, nós nos assentarmos para ouvi-los. A condição do discípulo é alguém que ouve, em que acompanha, que segue. Ouve, segue e põe em prática. Aproximaram os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo. E ele começa a trazer ensinos. Quando a gente vê lá no final do Evangelho de Mateus, ele fala: ide e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-vos todas as coisas que vos tenho falado e ensinado. E aí as pessoas elas ficam pensando: o que é que Jesus estava falando ali? Será que eu tenho que ficar falando de Gênesis e Apocalipse o tempo inteiro? Não, ele está falando sobre Sermão do Monte, sobre bem-aventuranças, sobre nós sermos sal da terra e luz do mundo. Não tem como você ser luz do mundo se a sua bateria está riada. E a sua bateria ela não é carregada aqui. A sua bateria é carregada no seu dia a dia. Quer postar as fotinhas lá do tá pago e todas essas coisas, tal? Posta. Mas invista tempo no que é espiritual. A tua família padece se você não faz assim. O seu relacionamento com Deus padece se você não fizer assim. Por isso que eu convido mais uma vez vocês a mudarem esse comportamento, esse pensamento, essa ideia, esse jeito de agir, para que você possa realmente olhar para as coisas espirituais como realmente prioridade, em que você se esforça para fazer tantas coisas, mas quando se fala em relação à casa do Senhor e às coisas do Senhor, tudo é difícil, tudo é dificultoso. Temos falado sobre a questão da favela, em você trazer as coisas para cá, para alimentar, um ou outro traz, e você continua passando por cima disso, como se fosse nada. É uma decisão sua. Meu papel é falar e dar o exemplo. Eu venho e todo mês eu compro pelo menos um kit de 5 pessoas. Talvez a minha condição financeira seja melhor do que a sua. Não se espelhe em mim, se espelhe naquilo que você pode oferecer. Pessoas estão com fome, pessoas estão com frio, você está com frio, aquela manta, aquela blusa que está lá, por que você não traz para a gente poder fazer essa doação? Tudo isso são formas de você mostrar que você está ouvindo Jesus e você está colocando em prática aquilo que Ele está pregando. Amém, meus queridos? Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome por esta preparação do Sermão do Monte, em que nós iremos iniciar pelas bem-aventuranças, Senhor. Pai, nós temos falhado diante do Senhor de sermos discípulos reais. Temos sido muitas vezes, Pai, apenas discípulos que querem receber algo do Senhor.
Discípulos, Pai querido, que ouvem a Tua voz, mas como se tivesse uma estática no rádio, nós não conseguimos ouvir claramente. E isso ocorre, Pai, porque nós não nos achegamos a Ti. Nós ficamos na nossa correria, no dia a dia, como Marta o faz, e nós não nos assentamos, como Maria, para ouvir a Tua palavra, os Teus ensinamentos, as Tuas doutrinas, as Tuas direções, Pai. Nós, como discípulos, Pai, nós temos que entender que não temos opção, nós temos apenas a decisão de obedecer. Temos que obedecer os Teus ensinamentos, temos que obedecer a Tua palavra, ou então, Pai, que nós seremos tragados pelas trevas. E por mais, Pai querido, que nós achemos que nós somos filhos de Deus, se nós não mostrarmos através da obediência, que é a forma única que o Senhor determinou para selar e mostrar quem é filho, nós estaremos enganando a nós mesmos. Tiago diz, Pai, que se nós não formos pessoas que ouvimos e praticamos, nós estamos enganando a nós mesmos. Que nós possamos, Pai, ter os nossos olhos abertos, como Saulo teve e se transformou em Paulo. Que as escamas dos nossos olhos possam cair, que nós possamos realmente, Pai, tomar posse daquilo que é o nosso labor no reino de Deus e possamos alcançar aqueles que sofrem e padecem para a glória, honra e louvor do Teu nome. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.